Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem destruir vidas inteiras sem sentir um pingo de remorso? Por que certos indivíduos mentem olhando diretamente nos seus olhos, de forma convincente sem hesitar? Por que existem predadores humanos que caminham entre nós usando máscaras tão perfeitas que nem seus próprios familiares percebem quem realmente são? A resposta não está apenas na neurociência, nem nos estudos clássicos sobre psicopatia, e muito menos nas explicações rasas da cultura popular sobre pessoas más. Está em algo mais profundo e assustador, algo que Carl Jung teria identificado imediatamente se tivesse se dedicado a esse fenômeno. O psicopata não é apenas alguém sem empatia ou com um cérebro diferente. Ele é alguém cuja estrutura psíquica colapsou de forma fundamental, em quem a sombra nunca se formou adequadamente e cujo self nunca se integrou por completo. Quando você compreende isso, passa não só a reconhecê-los, mas também a se tornar invisível a eles, imune às suas manipulações, protegido pela sua própria profundidade psicológica. E prepare-se, porque o que você vai descobrir a seguir pode mudar para sempre a forma como vê certas pessoas ao seu redor. Vamos começar pelo básico. Psicopatas representam cerca de 1 a 2% da população, mas exercem influência desproporcional, porque gravitam naturalmente em direção ao poder e ao controle. Não sentem empatia como pessoas comuns. Quando você vê alguém sofrendo e sente compaixão, o psicopata observa com frieza, como quem assiste a um filme. Ele pode simular culpa, amor ou tristeza, mas não sente o peso moral que impede outros de fazer o mal. São mestres da manipulação, carismáticos, estrategistas frios que veem cada interação humana como um jogo onde todos os outros são apenas peças. A psicologia moderna explica o comportamento, a neurociência mostra diferenças na amígdala, e a genética sugere herança biológica. Tudo isso é válido, mas nada disso revela o que realmente acontece nas camadas mais profundas da psique. Não explica por que a ausência de empatia representa o colapso estrutural do que nos torna humanos. É aí que a visão junguiana transforma tudo. Jung não queria apenas listar comportamentos. Ele buscava entender a arquitetura da alma humana, os arquétipos universais e o processo de individuação, o caminho pelo qual o indivíduo se torna completo. No centro da psique está o self, o núcleo integrador que organiza tudo o que somos. E dentro dessa totalidade existe a sombra, não um lado mau, mas o conjunto de tudo o que reprimimos: impulsos, desejos, ambições, raivas, medos e vulnerabilidades. É a sombra que dá profundidade à alma, que cria a tensão moral entre o que queremos fazer e o que devemos fazer. É ela que nos permite reconhecer o sofrimento do outro e sentir empatia, pois sabemos, ainda que inconscientemente, que poderíamos estar no lugar dele. A sombra é o que nos torna humanos. Agora imagine o oposto. Uma criança que deveria desenvolver essa sombra, mas não o faz. Quando machuca um animal e não sente culpa, apenas curiosidade. Quando aprende a fingir arrependimento apenas para evitar punição. Quando esse padrão se repete por anos, o que nasce no lugar de uma sombra é uma persona, uma máscara social perfeita, porém vazia. O psicopata aprende a copiar emoções humanas como quem aprende um idioma. Observa, memoriza e imita. Estuda expressões de amor, gestos de empatia, reações de culpa, mas sem nunca senti-las. É um ator impecável encenando humanidade sem experimentá-la. Por isso engana terapeutas, juízes e especialistas. E o mais perturbador, a ausência de sombra não cria vazio, cria predador. Sem limites internos, sem voz da consciência, o psicopata não se pergunta: devo fazer isso? Apenas posso me safar disso? E se a resposta for sim, nada o impede. Não existe culpa depois, nem peso moral, nem reflexão. Ele simplesmente age, usa, descarta e segue em frente. Leve, frio, eficiente. É isso que o torna tão perigoso, tão sedutor e tão eficiente no poder. A ciência descreve, mas não explica o abismo.
A cultura transforma psicopatas em vilões fascinantes, mas ignora que a raiz não é maldade moral, e sim uma falha estrutural da psique, a ausência da própria sombra que gera a humanidade. O psicopata não escolheu ser assim, mas também não pode ser curado, porque você não pode instalar uma sombra onde nunca houve conflito interno. Por isso, sua proteção não vem de tentar reformá-lo, e sim de reconhecer o vazio e desenvolver em si a profundidade que permite enxergar essa ausência nos outros. É essa consciência, a integração da sua própria sombra, que o torna verdadeiramente protegido. E é sobre isso que falaremos nos próximos blocos: o arquétipo do manipulador e a persona vazia. Como é possível que alguém sem emoções genuínas consiga ser mais convincente, mais carismático e mais influente do que pessoas autênticas que realmente sentem o que expressam? Como pode o vazio emocional do psicopata se transformar em sua maior vantagem estratégica, em vez de uma desvantagem óbvia? A resposta está em compreender algo que Jung identificaria como o arquétipo do manipulador, uma força arquetípica antiga que existe no inconsciente coletivo da humanidade desde sempre, manifestando-se através de figuras mitológicas como o trickster, o demônio enganador, a serpente no jardim. E quando esse arquétipo se manifesta através de uma psique sem sombra, sem os freios morais que limitam sua expressão em pessoas normais, o resultado é devastador. Porque o psicopata não está apenas usando técnicas de manipulação que ele aprendeu em algum livro. Ele está canalizando uma força arquetípica primordial, operando através de padrões de comportamento que estão gravados tão profundamente no inconsciente humano que suas vítimas nem percebem que estão sendo controladas até que seja tarde demais. E a persona vazia do psicopata não é uma fraqueza que o expõe. É uma tela em branco onde ele projeta exatamente o que cada vítima precisa ver para baixar suas defesas. Vamos começar entendendo o que significa ter uma persona vazia versus uma persona autêntica. Pessoas normais desenvolvem uma persona, que é a máscara social que usamos para navegar o mundo. Você age diferente no trabalho versus em casa. Você tem uma versão pública de si mesmo que é mais polida que sua versão privada. Você adapta seu comportamento dependendo do contexto social. Tudo isso é normal e saudável. Mas por trás da persona de uma pessoa psicologicamente integrada, existe substância real. Existe um self genuíno. Existe uma sombra reconhecida. Existe uma vida emocional interna rica e complexa. Quando você expressa amor, você realmente sente amor. Quando você demonstra preocupação, existe preocupação genuína acontecendo internamente. Pode haver uma camada de performance social, mas essa performance está ancorada em experiência emocional real. A persona é uma interface entre seu mundo interno e o mundo externo, não uma substituição completa da realidade interna. Agora contraste isso com a persona do psicopata. Por trás da máscara social impecável dele, não existe nada autêntico. Não existe um self integrado. Não existe uma sombra em conflito criando profundidade moral. Não existe vida emocional genuína. Existe apenas cálculo estratégico frio sobre qual performance vai gerar o resultado desejado. Quando ele te diz que te ama, não é uma expressão de sentimento real filtrada através de convenções sociais. É uma ferramenta verbal escolhida especificamente porque ele mapeou que essa sequência de palavras, entregue com esse tom de voz específico, acompanhada dessas expressões faciais particulares, gera em você a resposta emocional que ele quer explorar. Ele não está mentindo no sentido de esconder uma verdade que ele sente. Ele está performando uma emoção que ele estudou, mas nunca experimentou. E aqui está o que torna isso absolutamente aterrorizante. Porque ele não está sentindo nada genuíno, ele pode calibrar a performance com precisão cirúrgica. Ele não está distraído por suas próprias emoções. Ele está completamente focado em observar você, em ajustar a máscara em tempo real baseado nas suas reações, em encontrar exatamente o tom que bypassa suas defesas. E o arquétipo do manipulador, essa força primordial que o psicopata canaliza,
opera através de padrões específicos que se repetem através das culturas e épocas. O primeiro padrão é o espelhamento perfeito. O psicopata não tenta te convencer de que ele é alguém específico. Ele se torna um espelho que reflete de volta exatamente o que você precisa ver. Se você valoriza a honestidade acima de tudo, ele se apresenta como brutalmente honesto, até compartilhando fraquezas calculadas que criam falsa intimidade. Se você valoriza a ambição, ele se torna ambicioso. Se você valoriza a compaixão, ele performa compaixão. Mas aqui está o truque. Ele não está adivinhando aleatoriamente. Ele está lendo você constantemente, processando cada micro-reação, cada mudança no tom de voz, cada expressão facial sutil. E porque ele não tem distrações emocionais internas, porque toda a sua energia cognitiva está focada externamente em manipular você, ele se torna extraordinariamente hábil em identificar exatamente o que você quer ver, e então, se transformar nisso. O segundo padrão arquetípico é o isolamento da vítima. O psicopata intuitivamente entende algo que pessoas normais raramente percebem. Você é muito mais difícil de manipular quando está conectado com sua rede social, com pessoas que te conhecem profundamente, com relacionamentos estáveis que oferecem perspectiva externa. Então, uma das primeiras coisas que o predador faz, sempre de forma sutil e gradual, é começar a te separar dessas conexões. Ele nunca diz diretamente: pare de falar com seus amigos. Isso seria óbvio demais. Em vez disso, ele planta sementes de dúvida. Eu notei que seu amigo sempre te critica. Você percebeu isso? Não sei. Só achei estranho. Ele cria situações onde escolher seus relacionamentos antigos significa rejeitar ele. Eu sei que é aniversário da sua mãe, mas eu planejei essa surpresa especial para nós, e só funciona nesse dia específico. Ele lentamente se torna sua principal fonte de validação emocional, ao mesmo tempo que corrói sua confiança nas outras fontes. E antes que você perceba, você está isolado, dependente dele para seu senso de realidade, sem perspectivas externas que poderiam expor a manipulação. O terceiro padrão é o ciclo de idealização e desvalorização. No início do relacionamento, seja romântico, profissional ou de amizade, o psicopata te coloca em um pedestal. Você é especial, único, diferente de todas as outras pessoas que ele conheceu. Ele te bombardeia com atenção, validação, aparente admiração. Isso cria o que psicólogos chamam de love bombing em contextos românticos, mas o padrão se aplica a todos os tipos de relacionamento. E aqui está por que isso funciona tão bem. Quando alguém te idealiza dessa forma, quando alguém parece te ver pelo seu potencial mais alto, você naturalmente quer corresponder a essa visão. Você começa a investir profundamente no relacionamento, a baixar suas defesas, a revelar vulnerabilidades. E então, uma vez que ele estabeleceu essa conexão e dependência emocional, a desvalorização começa. Sutilmente no início, críticas disfarçadas de preocupação, comparações com outros, retirada estratégica de afeto. E porque você foi tão idealizado inicialmente, você assume que a falha está em você. Você começa a trabalhar cada vez mais duro para recuperar aquela validação inicial, se tornando cada vez mais maleável, cada vez mais controlável. Mas aqui está o que ninguém te explica sobre por que essas táticas funcionam tão bem. Elas não são apenas truques psicológicos superficiais. Elas estão explorando estruturas profundas do inconsciente coletivo, padrões arquetípicos que existem em todos nós. O arquétipo do manipulador sabe instintivamente que seres humanos são criaturas sociais que dependem de validação externa, que têm medo de abandono, que anseiam por conexão genuína. E quando o psicopata performa essas conexões de forma convincente, quando ele ativa esses anseios arquetípicos em você, você não está apenas sendo enganado cognitivamente. Você está sendo capturado em um nível muito mais profundo, em um nível onde sua própria necessidade de pertencimento, de amor, de reconhecimento, está sendo weaponizada contra você. E porque essas necessidades são fundamentalmente humanas,
porque elas fazem parte da nossa estrutura psicológica básica. Até pessoas extremamente inteligentes e sofisticadas caem nessas armadilhas. E aqui está talvez o aspecto mais perturbador da persona vazia. Ela não tem custo emocional para ser mantida. Quando uma pessoa normal mente ou manipula, existe um custo psicológico. Existe dissonância cognitiva, existe culpa, existe o peso de manter histórias inconsistentes, existe o medo de ser exposto. Mas o psicopata não carrega nada disso. Ele pode olhar diretamente nos seus olhos e te contar a mentira mais elaborada sem nenhum sinal fisiológico de estresse, porque internamente ele não está experimentando estresse algum. Ele não está atraindo valores genuínos porque ele não tem valores genuínos, além do alto interesse estratégico. Ele não está escondendo sua verdadeira natureza, porque não existe uma verdadeira natureza escondida, apenas camadas e camadas de persona performática. E isso significa que todos os sinais normais que você usaria para detectar desonestidade, todos os indicadores de nervosismo ou inconsistência, simplesmente não aparecem. Ele é mais convincente na mentira do que você é na verdade porque você está carregando o peso da autenticidade, e ele está livre desse peso completamente. Então, como você reconhece uma persona vazia quando ela é tão perfeitamente construída? A resposta não está em procurar por mentiras específicas ou inconsistências comportamentais óbvias. Está em perceber a ausência de algo. Está em notar que, apesar de toda a performance emocional, existe uma qualidade de superficialidade que você não consegue definir. É como assistir um filme com CGI quase perfeito, mas ainda existe algo no movimento, algo na textura, que te diz que não é real mesmo quando você não consegue identificar tecnicamente o que está errado. Com psicopatas, você pode notar que as emoções deles mudam rápido demais, sem a inércia emocional que pessoas normais têm. Eles podem estar furiosos e depois perfeitamente calmos segundos depois, porque não havia raiva genuína, apenas performance de raiva que foi desligada quando não era mais útil. Você pode notar que as histórias deles sobre o passado têm uma qualidade estranha, como se fossem construídas para efeito em vez de lembradas organicamente, porque elas foram construídas. Mas a melhor forma de detectar a persona vazia não é através de análise intelectual, é através da sua própria ressonância emocional. Quando você interage com uma pessoa genuína, mesmo uma pessoa com problemas, existe uma qualidade de reconhecimento humano mútuo. Você sente que está em contato com outro ser consciente que está navegando a existência assim como você. Pode haver conflito, pode haver diferenças, mas existe uma conexão no nível da experiência humana compartilhada. Com o psicopata, se você está prestando atenção, existe uma sensação sutil de estar interagindo com algo que está simulando humanidade em vez de sendo humano. E essa sensação não vem do seu intelecto racional. Vem de algo mais profundo, algo arquetípico em você que reconhece quando está na presença de uma ausência. Mas você só pode acessar esse conhecimento intuitivo se você desenvolveu sua própria profundidade psicológica, se você integrou sua própria sombra suficientemente para reconhecer quando está na presença de alguém que não tem sombra alguma. A vantagem sombria e o inconsciente coletivo. Qual é a verdadeira vantagem que torna o predador quase invencível nos jogos sociais de poder? Uma vantagem tão fundamental que compensa completamente sua falta de conexão emocional genuína e o transforma no operador mais eficaz em qualquer hierarquia humana? A resposta é tão simples quanto devastadora. O psicopata não tem medo de ser exposto porque não existe nada genuíno nele para ser exposto. Enquanto você carrega o peso da sua sombra, enquanto você tem segredos sobre si mesmo que te envergonham, aspectos da sua personalidade que você esconde desesperadamente, vulnerabilidades que você protege, o predador não carrega nada disso. Ele não tem uma verdadeira identidade a proteger, apenas máscaras intercambiáveis. E isso significa que enquanto você está constantemente gerenciando o medo de que suas trevas sejam reveladas, ele opera com liberdade total. Enquanto você hesita antes de certas ações calculando o custo moral interno, ele simplesmente age.
E essa diferença, essa assimetria fundamental entre alguém que carrega uma sombra e alguém que não carrega nada, cria uma vantagem estratégica tão poderosa que explica por que psicopatas sobem ao poder de forma desproporcional em quase todas as hierarquias sociais. E mais perturbador ainda, eles entendem intuitivamente como manipular o inconsciente coletivo, como usar os medos e desejos arquetípicos das massas para garantir não apenas controle individual, mas controle sistêmico. Vamos começar entendendo essa vantagem no nível individual antes de escalar para o coletivo. Pensa em como você navega interações sociais diárias. Você está constantemente calibrando o que dizer e o que esconder, o que revelar e o que proteger. Você tem uma imagem de si mesmo que você trabalha duro para manter, uma reputação que você defende, uma identidade que você sente que precisa ser consistente. E por trás de tudo isso existe sua sombra, tudo aquilo que você não quer que ninguém saiba, seus pensamentos mais sombrios, suas motivações menos nobres, suas fraquezas mais profundas, seus fracassos mais vergonhosos. Você carrega isso como um peso constante. E porque você carrega esse peso, você é vulnerável a qualquer um que ameace expô-lo. Chantagem emocional funciona em você. Vergonha te paralisa. O medo de julgamento social te faz autocensurar, te faz recuar, te faz sacrificar seus próprios interesses para proteger sua imagem. Isso não é fraqueza sua. Isso é o custo de ser humano, de ter uma sombra, de ter profundidade psicológica real. Agora contrasta isso com o psicopata. Ele não tem uma identidade genuína para proteger, porque ele não tem uma identidade genuína. Ponto final. Ele tem personas, máscaras que ele usa estrategicamente. Mas nenhuma dessas máscaras é realmente ele porque não existe um ele real por trás delas. Então, quando uma máscara é exposta ou deixa de ser útil, ele simplesmente a descarta e assume outra. Sem trauma emocional, sem crise existencial, sem o peso psicológico que você experimentaria se sua identidade fosse desmascarada. É como um ator que pode interpretar qualquer papel, porque ele não está confundindo o papel com quem ele realmente é, exceto que o psicopata nunca sai do palco e nunca tem um eu real para retornar. Isso significa que todas as alavancas de controle social que funcionam em pessoas normais simplesmente não funcionam nele. Você não pode envergonhá-lo genuinamente porque ele não sente vergonha real. Você não pode apelar para sua consciência porque ele não tem consciência. Você não pode expor sua hipocrisia porque ele não se importa com consistência moral, apenas com consistência estratégica. Você não pode fazer ele se sentir culpado porque culpa é uma emoção que requer uma sombra integrada para existir. E aqui está onde isso se torna uma vantagem estratégica absoluta. Enquanto você está jogando um jogo onde você precisa manter sua integridade moral, proteger sua reputação genuína, viver com as consequências emocionais das suas ações, ele está jogando um jogo completamente diferente, onde nenhuma dessas restrições se aplica. É como se vocês estivessem jogando xadrez, mas ele pode mover as peças como quiser, ignorando completamente as regras, enquanto você está meticulosamente seguindo cada regra, porque você foi condicionado a vida inteira a acreditar que as regras importam. E em um jogo onde um jogador tem restrições morais internas e o outro não tem nenhuma, o jogador sem restrições quase sempre vence, a menos que o jogador com restrições entenda profundamente a natureza assimétrica do jogo que está sendo jogado. E a maioria das pessoas nunca entende isso até que seja tarde demais. Até que tenham sido completamente destruídas e ainda estejam tentando compreender como alguém poderia fazer aquilo que o psicopata fez. Mas a vantagem não para no nível individual. Ela escala para algo muito maior, muito mais sistêmico. Os psicopatas mais sofisticados entendem intuitivamente como manipular o inconsciente coletivo, como usar as forças arquetípicas que governam grupos humanos. E aqui está o que Jung te diria se estivesse analisando esse fenômeno. O inconsciente coletivo não é apenas um repositório de imagens e símbolos compartilhados. É um sistema de forças psicológicas ativas
que influenciam comportamento em massa. Existem medos arquetípicos que toda cultura carrega: medo do caos, medo do outro, medo da escassez, medo da morte. Existem desejos arquetípicos: desejo por um líder salvador, desejo por pertencimento tribal, desejo por significado e propósito. E quando você entende como ativar essas forças, quando você sabe exatamente quais botões apertar no psique coletivo, você pode mover multidões inteiras como um maestro conduzindo uma orquestra. O psicopata, em posição de liderança, faz isso com maestria assustadora. Ele não precisa acreditar genuinamente na causa que está promovendo. Não precisa sentir o fervor ideológico que está performando. Ele apenas precisa identificar qual narrativa ativa os arquétipos certos na população que ele quer controlar. Se ele quer mobilizar pessoas através do medo, ele identifica ou cria uma ameaça externa, um inimigo arquetípico, e então se posiciona como o único protetor contra essa ameaça. Se ele quer mobilizar através da esperança, ele performa o arquétipo do herói salvador que vai restaurar uma era dourada perdida. Ele não está limitado por crenças genuínas ou valores consistentes. Ele está completamente livre para adotar qualquer narrativa que seja estrategicamente útil no momento. E porque ele não tem culpa ou conflito interno sobre essa manipulação em massa, porque para ele pessoas são simplesmente recursos a serem gerenciados, ele pode orquestrar movimentos sociais inteiros sem nenhum peso moral sobre sua consciência. E aqui está a regra de Jung que ninguém te ensina. A regra que explica por que predadores são tão eficazes. O predador domina aquilo que você tenta esconder. Ele identifica instantaneamente sua sombra não integrada, aqueles aspectos de si mesmo que você nega, que você reprime, que você está desesperado para que ninguém veja. E então ele usa isso como alavanca de controle. Se você está escondendo insegurança por trás de uma fachada de confiança, ele identifica essa insegurança e sutilmente a amplifica, te mantendo em um estado de necessidade de validação externa que ele controla. Se você está reprimindo raiva, ele encontra formas de ativá-la e então te faz sentir culpado por sentir raiva, criando um ciclo onde você depende dele para te dizer que você não é uma pessoa má. Se você está negando sua própria ambição porque foi ensinado que ambição é egoísta, ele performa desinteresse altruísta enquanto secretamente usa sua ambição negada para manipular você a trabalhar pelos objetivos dele, enquanto você acredita que está servindo uma causa maior. E em nível coletivo, o mesmo princípio se aplica magnificado milhares de vezes. Sociedades inteiras têm sombras coletivas, aspectos da identidade cultural que são reprimidos, negados, projetados em grupos externos. E o psicopata em posição de poder política ou cultural identifica essas sombras coletivas e as weaponiza. Ele identifica que sua sociedade está reprimindo sua própria violência histórica. Então, ele performa pacifismo moral enquanto secretamente perpetua violência estrutural. Ele identifica que sua cultura está reprimindo sua própria ganância. Então, ele performa valores de comunidade enquanto secretamente privatiza recursos coletivos. Ele identifica qual grupo externo sua sociedade está projetando sua sombra, e então ele amplifica essa projeção, usando o ódio coletivo ao outro para consolidar seu próprio poder. E tudo isso funciona porque coletivos, assim como indivíduos, são mais facilmente controlados através daquilo que eles se recusam a reconhecer sobre si mesmos. Mas deixa eu te mostrar como isso opera em um exemplo concreto que você pode observar, acontecendo ao seu redor agora mesmo. Pensa em como líderes predadores constroem cultos de personalidade. Eles não fazem isso através de competência genuína ou conquistas reais. Eles fazem isso através da manipulação de símbolos arquetípicos e da exploração da sombra coletiva. Primeiro, eles identificam uma ferida coletiva não cicatrizada na população. Uma humilhação histórica, um sentimento de injustiça, uma perda de status ou identidade. Essa ferida é parte da sombra coletiva, algo que o grupo não quer encarar diretamente, mas que influencia profundamente seu comportamento.
Então o líder predador não oferece cicatrização genuína dessa ferida. Ele oferece validação da dor e promessas de vingança ou restauração. Ele diz ao grupo: vocês não são fracos, vocês foram traídos. Vocês não falharam, vocês foram sabotados. E eu sou o único que tem coragem de dizer isso, o único que vai lutar por vocês. E aqui está o truque psicológico genial. Ao validar a sombra coletiva em vez de desafiá-la, ao oferecer externalização da culpa em vez de responsabilidade interna, ele cria uma ligação emocional intensamente poderosa entre ele e a população. As pessoas começam a sentir que ele é o único que realmente os entende, o único que fala suas verdades não ditas. E quanto mais ele faz isso, mais a população se torna dependente dele para seu senso de identidade coletiva. Eles não estão seguindo ele porque ele demonstrou sabedoria ou competência real. Eles estão seguindo porque ele está performando o papel arquetípico do campeão da tribo contra forças externas. E essa performance ativa algo tão profundo no inconsciente coletivo que transcende completamente lógica racional. E o mais assustador, ele pode fazer isso sem acreditar em uma única palavra que está dizendo, sem sentir uma única emoção que está performando, porque para ele é tudo estratégia, tudo é manipulação de símbolos e emoções alheias para consolidar poder. E a vantagem final, a que torna tudo isso quase impossível de combater através de meios convencionais, o predador não tem conflito interno sobre usar essas táticas. Pessoas moralmente conscientes hesitam em manipular massas, mesmo quando têm boas intenções, porque elas sentem o peso ético de tratar outros como meios em vez de fins. Mas o psicopata não sente esse peso. Ele não está dividido entre fazer o que é eficaz e fazer o que é certo, porque para ele, essas categorias nem existem. Existe apenas o que funciona e o que não funciona. E essa clareza estratégica não corrompida por considerações morais genuínas, essa liberdade completa de agir sem restrições internas, é a vantagem sombria definitiva. É por isso que em guerras pelo controle de narrativas coletivas, em competições por influência cultural, em disputas por poder político, os predadores sem sombra frequentemente derrotam pessoas genuínas com sombras integradas. Não porque eles são mais inteligentes ou mais talentosos, mas porque eles estão dispostos a fazer, sem hesitação e sem custo emocional, exatamente aquilo que pessoas conscientes só fariam em casos extremos e depois carregariam como trauma moral pelo resto da vida. Manual de defesa e fechamento. Antes de eu te entregar o manual completo de defesa psicológica contra predadores, preciso que entenda algo fundamental. O conhecimento que você vai receber só tem poder se estiver disposto a fazer o trabalho interno real de integração da sombra. Se quer apenas informação para consumir e esquecer, pare aqui. Mas se deseja transformar sua estrutura psicológica para que predadores simplesmente não consigam mais te manipular, não por paranoia, mas por consciência radical, absorva cada palavra como se sua sobrevivência psicológica dependesse disso, porque depende. Como se proteger de algo que age por padrões invisíveis, sem vulnerabilidades emocionais normais, jogando um jogo diferente do seu? Como detectar uma ameaça projetada para parecer perfeitamente confiável, normal, humana? A resposta não está em listas de comportamentos suspeitos, nem em tentar decorar táticas de manipulação. Está em algo mais profundo. Você precisa desenvolver e integrar sua própria sombra tão completamente que se torne incompatível com as táticas do predador. Isso não é erguer defesas externas, mas construir uma estrutura interna que não oferece pontos de entrada. Você se torna imune não por ser mais esperto, mas por ser mais consciente, mais inteiro, mais integrado. A primeira linha de defesa é o que Jung chamava de individuação consciente. Tornar-se quem você realmente é, não quem foi condicionado a ser. O centro desse processo é a integração da sombra. O predador não tem sombra. É sua fonte de vazio e poder. Seu trabalho não é eliminá-la, mas reconhecê-la, aceitá-la e integrá-la, até que deixe de ser um monstro reprimido
e se torne parte administrada de você. Ao fazer isso, você deixa de ser vulnerável à vergonha. Nada mais precisa ser escondido. Reconhece sua crueldade potencial e ninguém pode te manipular pela culpa. Reconhece seus desejos egoístas e ninguém te controla pela necessidade de parecer altruísta. Na prática, comece com um inventário brutal de tudo o que nega em si. Quais pensamentos te envergonham? Quais desejos julga inaceitáveis? Escreva sem censura: inveja, raiva, vaidade, desejo de poder. Quando traz isso à consciência, perde o peso destrutivo. A sombra só é perigosa quando reprimida. Ao reconhecê-la, você não se torna pior, mas completo. E uma pessoa completa é quase impossível de manipular. A segunda camada é a percepção da ausência. A persona vazia do psicopata é detectável não pelo que mostra, mas pelo que falta. Só percebe essa ausência quem desenvolveu profundidade emocional suficiente. É como distinguir uma pintura original de uma cópia. Parecem iguais, mas a cópia carece de presença viva. Com pessoas é igual. Com genuínos, há ressonância e humanidade. Com predadores, uma sensação sutil de vazio, como se conversasse com uma simulação. Essa percepção surge com presença plena, sentir em vez de analisar. Observe a qualidade da atenção, a consistência emocional e como você se sente depois do contato. Relações autênticas deixam trocas reais. Predadores deixam confusão e esgotamento. A terceira camada: limites baseados em ações, não em palavras. O predador é mestre em promessas e desculpas. Sempre parecerá vítima, sempre terá justificativas. Sua regra deve ser simples. O padrão importa mais que as explicações. Se alguém repete o mesmo comportamento destrutivo, haja. Corte o contato. Sem drama, sem confrontos. Predadores não aprendem com explicações, só com perda de acesso. A quarta camada é construir uma rede social forte e diversa. Predadores isolam. Sua defesa é ter laços reais com pessoas que te conhecem e te veem por anos, que funcionam como espelhos e te alertam quando algo está errado. Se alguém tenta te afastar de todos, desconfie. E seja também alguém que aceita verdades desconfortáveis. Se você pune quem te alerta, silencia seus aliados. A quinta camada é o fortalecimento do self. Quando seu valor e propósito vêm de dentro, não de validação externa, você se torna quase impossível de manipular. Predadores exploram sua necessidade de aprovação, amor ou importância. Se você já tem relação estável com seu próprio valor, ele perde o poder. Isso não é arrogância, é estabilidade. A diferença entre considero sua opinião e preciso da sua aprovação. O predador só controla quem precisa da segunda. A síntese: a melhor defesa não é desconfiança, mas profundidade. Não é isolamento, mas integração. Quando sua sombra é consciente e suas necessidades reconhecidas, você deixa de ser um alvo. O predador buscará outro porque você é complexo demais para mapear e autêntico demais para simular. Agora é sua escolha: consumir e seguir ou transformar conhecimento em poder real. A integração da sombra não acontece lendo, nem a percepção da ausência vem apenas da teoria. Tudo exige prática, confronto interno e espelhos humanos. Se reconhece que já foi manipulado, que repete padrões de exploração, entre no círculo de quem entende que a verdadeira proteção nasce do autoconhecimento radical. A ignorância não protege. A negação não protege. Só a consciência profunda protege. E consciência profunda vem de trabalho ativo, não de consumo passivo. A porta está aberta, mas não para sempre. Este caminho é para quem está pronto para encarar suas próprias trevas e transformá-las em força. Se esse é você, haja agora. Não espere ser ferido de novo para despertar.